Boa tarde a todos que estão aqui e também aqueles que participam à distância por meio da transmissão do nosso culto. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome da chancelaria e das capelanias do Mackenzie, nós damos também os bem-vindos a todos que estão aqui, agradecidos que somos por oferecer esse culto a cada mês, particularmente quando nós estávamos na capela ou fazemos na capela e nessa ocasião aqui no auditório Rui Barbosa. Apesar do frio e da chuva, agradecemos a Deus pela presença de cada um dos queridos amigos e irmãos em Cristo. Coloquemo-nos de pé e juntos invoquemos a presença abençoadora do nosso Deus e do nosso Pai, rogando ao Senhor que, estando aqui presente, como cremos que Ele já está, porque afinal de contas, 2, 3 reunidos em Seu nome é garantia da Sua presença, como Ele mesmo nos promete. Mas também queremos a bênção dEle, que vem junto com a Sua presença, quando o Seu povo está reunido em Seu nome e o adora em espírito e em verdade. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus e peça a bênção de Deus nesse momento de culto. Senhor, Senhor nosso, quão grande é o Seu nome em toda a terra. Te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos por tudo que tens feito, por aquilo que estás fazendo e pelo muito que ainda farás. Ó Senhor maravilhoso, conduza-nos na adoração que te agrada, conduze-nos na adoração que exalte o Seu nome, conduza-nos em todos os atos deste culto, dessa celebração. E que a Sua condução certamente, ó Deus, trará bênção sobre nós, abençoará todos aqueles que estão conectados conosco, ó Deus. Derrama da Sua graça. Ser presente em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações, com nossos familiares, onde quer que eles estejam também. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Te agradecemos porque desde o levantar até o deitar, o Senhor está conosco e certamente está conduzindo todos os atos desse culto. Oramos assim agradecidos, no nome que está sobre todo nome, nome santo, precioso, maravilhoso de Jesus, que vive, reina eternamente. Amém. Podem se assentar. Façamos a leitura do texto bíblico, Salmos 127 e 128. É uma leitura alternada, então, por favor, gostaríamos de contar com a nossa congregação neste momento, participando desta leitura. Salmos 127 e 128. Leitura alternada. Eu começarei lendo, os irmãos leem o próximo, e o último versículo, todos. Está aí para você acompanhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Olá, bom dia. Vamos nos colocar em pé e louvar ao nome do nosso Deus.
que é grande, que é digno do nosso louvor, numa atitude de gratidão também por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O próximo cântico nós vamos cantar em atitude de oração. Coloque a sua família diante de Deus. Diga a Ele que você e sua casa vão servir ao nosso Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir.
com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoado minha descendência, frutificará a sua presença. Como um bom perfume, meus cílios irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Amém. Podem assentar. A palavra de Deus nos ensina que é Deus quem edifica a nossa casa, é Deus quem protege a nossa casa, é Deus quem sustenta a nossa casa, é Deus quem nos dá filhos para a nossa casa. Vamos curvar nossas frontes e vamos falar com Deus, vamos louvá-lo e adorá-lo, porque nossa casa é edificada no Senhor, na rocha que é Cristo, é uma casa bem-aventurada. E se é Deus quem faz isso tudo, é Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Ó Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ao Senhor, Deus nosso, Salvador, aquele que nos redimiu do lamaçal do pecado e nos trouxe para o reino da Tua maravilhosa luz, aquele que nos deu sentido, significado e propósito à nossa existência, e aquele que enche o nosso coração de esperança, não uma esperança fútil e tola, mas uma certeza absoluta de que ao partirmos daqui, seremos recebidos nos portais da eternidade, onde estaremos para sempre contigo. Ao Senhor, ó Deus, que edifica
ao Senhor que protege, ao Senhor que sustenta, ao Senhor que abençoa com filhos, fazendo com que a aliança continue nas descendências seguintes. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pela existência da família. Obrigado, Senhor, porque lá no Éden, o Senhor instituiu a família, o Senhor abençoou a família, o Senhor estabeleceu princípios, fundamentos estáveis para a família. E nós aqui estamos, ó Deus, como frutos desta bênção. O Senhor nos deu uma esposa, nos constituiu em lar, o Senhor nos deu filhos e tem nos guardado e nos sustentado em todas as áreas da nossa existência. Tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos de bom é dádiva tua. Ao Senhor, ó Deus, então, a nossa mais profunda gratidão, não apenas com palavras e discursos, mas a nossa vida oferecida em sacrifício vivo, santo e que seja agradável ao Senhor, que é o culto racional de todos os dias, que é a liturgia da existência neste cosmos, neste planeta onde tu nos tens colocado. Ó Deus, aceita-nos, sustenta-nos e ajuda-nos para que o nosso viver, a expressão do nosso viver, o caminhar do nosso viver todos os dias, seja uma liturgia de adoração e de louvor no que somos e no que fazemos, para a glória de Cristo, para a edificação de pessoas e para a expansão do teu reino, por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós acabamos de adorar a Deus. Esse é o momento do nosso culto de contrição. E quando nós adoramos e contemplamos o Deus Santo, 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 não tem como também tomarmos consciência de que somos pecadores. E nesse momento de contrição nós teremos aqui a leitura em uníssono do Salmo 51, que eu peço que façamos juntos, portanto, esse salmo, antes da nossa oração de contrição. Possamos ler juntos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito.
não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar? Oração de contrição. Bendito Pai, o Senhor é aquele que conhece, esquadrinha e sonda os detalhes do nosso coração. O Senhor conhece a nossa estrutura,
Assim como o salmista Davi, ó Deus, se apresentou diante do Senhor, quebrado e consciente, ó Deus, do quão longe ele estava do Senhor e clamava por misericórdia, nós, ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor também nesse dia de culto aqui, reunidos enquanto famílias, servos do Senhor, ó Pai. E a nossa oração, ó Deus, é pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Visita o nosso coração. Visita o nosso coração, ó Deus, em primeiro lugar com o teu perdão, Senhor. Se há aqui, ó Deus, pecado não confessado, ó Deus, que possamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa que nos é dada e que possamos confessar em espírito e em verdade as nossas faltas diante do Senhor, sabendo que o Senhor é rico em perdoar. Que haja perdão neste lugar, ó Deus, perdão vindo do alto. Também, ó Deus, que em nome de Jesus, junto com o perdão, possa vir, ó Deus, o alívio, a paz, a renovação, ó Deus, da esperança que só o Senhor pode trazer àqueles a quem o Senhor perdoa, ó Deus. E que esse renovar possa fazer com que possamos, ó Deus, nesse dia de hoje, olhar com fé viva para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E ao olharmos para Jesus, que possamos, ó Deus, por meio da Tua palavra, sermos fortalecidos aqui no dia de hoje. Portanto, ó Deus, purifica e santifica o Teu povo no dia de hoje, ó Pai. Bem como, ó Deus, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra e através do Teu servo, reverendo Hernandes, que possamos ser impactados e fortalecidos, ó Deus, e alimentados pelo Senhor, usando o Teu servo, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, ilumine o nosso coração para compreender a vontade do Senhor para nós no dia de hoje. Esta é a nossa sincera oração diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no início desse mês, o nosso propósito como capelanias da Chancelaria do Mackenzie era realizarmos este culto no último dia do mês de maio, normalmente consagrado à família. E na nossa ideia, desde o início, trazer alguém que Deus certamente tem usado para trazer palavras de encorajamento, de esperança e de restauração da família. Família essa que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos nela inseridos desde o momento que viemos à vida. E que é momento, o lugar de encontro e de desencontro, e muitas vezes momentos de alegria e momentos de tristeza também. As nossas famílias são alguma forma de símbolo da graça de Deus que vai além das nossas limitações e fragilidades. O pregador desta manhã, para quem nós iremos nesse momento passar a palavra, dispensa apresentações. É o nosso querido irmão reverendo Hernandes Dias Lopes, bastante conhecido de cada um de nós e que nos dá o privilégio muito grande de, em meio à sua agenda muito intensa, que todos nós, de uma forma ou de outra, acompanhamos, abriu esse espaço para estar conosco nesse início de tarde. Que Deus o use e que a palavra que Ele colocou no seu coração e sairá dos seus lábios traga alento, encorajamento, edificação para cada um de nós que aqui estamos. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, reverendo Robson, pelo seu amável convite, queridos colegas capelães, meus irmãos, minhas irmãs. O privilégio é meu de estar aqui. E já convido para você abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. A partir do versículo 1, diz o seguinte. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens a Ziclague, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada,
e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Meus irmãos, esse texto retrata uma grande crise familiar. O rei Saul está perseguindo Davi, seu genro. E essa perseguição já dura mais de 10 anos. Davi não tem mais para onde fugir. Cidades, desertos, cavernas, por onde ele vai, Saul, de forma insana, está no seu encalço para prendê-lo e matá-lo. Davi não tem mais como fugir no seu território, e então ele parte para uma medida radical. Ele busca asilo político entre os arqui-inimigos de Israel, entre os filisteus, passando a ideia de que ele está mudando de lado, que ele está desertando da sua terra, do seu povo, e se aliando aos filisteus. Ali ele, numa estratégia sagaz, ele pede ao rei filisteu que lhe designe uma cidade, para que ele, os seus homens e as respectivas famílias pudessem ficar. E então foi designado para ele a cidade de Ziclag, uma cidade de refúgio. E por um tempo Davi está ali fazendo um jogo duplo, passando a ideia de que está aliado aos filisteus, quando na verdade está fazendo as guerras de Israel. Quando então Davi é encurralado num beco sem saída, quando o rei Aquis, declarando guerra contra Israel, reúne as suas tropas e convoca Davi e seus homens para acompanhá-lo nesta peleja contra o próprio povo de Israel. Quis a providência divina que nessa inglória jornada os príncipes filisteus tomassem uma decisão, dizendo ao rei Aquis: este homem não pode ir conosco, ele é israelita, ele é guerreiro, se ele se voltar contra nós, receberemos ou sofreremos uma cachapante e humilhante derrota. E assim Davi é dispensado desta batalha, batalha em que morreu Saul, e em que Israel foi vergonhosamente derrotado. Quando Davi retorna para a cidade de Ziclag com os seus homens, descobrem que a cidade tinha sido atacada pelos terroristas do deserto, pelos amalequitas, que haviam entrado na cidade, queimado a cidade, ferido a cidade, saqueado a cidade, e levado cativo os filhos, as filhas e as mulheres. Quando eles olham para esse cenário de dor, diz a Bíblia que todos choraram, e Davi chora até não ter mais forças para chorar. Seus aliados, revoltados com a situação, querem apedrejar Davi. Diz a Escritura, entretanto,
que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, pôs-se a clamar a Deus, pedindo uma resposta de Deus, perguntando: Deus, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? E Deus respondeu sua oração e disse: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Davi então entrou nessa peleja, lutou, venceu, reconquistou tudo que o inimigo havia tomado. E desta maneira, o jogo tem o seu placar mudado, a história tem a sua mesa virada, e a vitória sorriu para Davi e para as famílias respectivas. Esse texto, irmãos, retrata para nós uma guerra, uma batalha, em que a família está inserida. E eu gostaria de olhar de forma objetiva com vocês como é o ataque do inimigo contra a família. Porque é exatamente isso que esse texto quer sugerir para nós. E, em primeiro lugar, veja comigo sobre a forma deste ataque do inimigo. E o versículo 1 descreve o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag. Esta palavra ímpeto quer dizer que este ataque foi um ataque frontal, avassalador, um ataque arrasador. O inimigo que hoje enfrentamos não é carne e sangue, é um inimigo invisível, porém real, maligno, perverso, mentiroso, assassino, ladrão, que é destruidor. E ele não brinca, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Nesta batalha não se usa armas carnais, precisamos de armas espirituais poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas. E há muitas famílias hoje, talvez conhecidas de cada um de nós aqui, que têm sido atingidas, atacadas, feridas, machucadas, arrasadas, destruídas por este ataque implacável do inimigo. Eu estava certa feita pregando num culto em Vitória, uma casa, e enquanto pregava, uma mulher chorava, e chorava muito. Quando terminou o culto, eu fui conversar com ela e perguntei: por que a senhora está chorando? Ela me disse: pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus filhos, 2 filhos, tínhamos um bom apartamento, um bom salário, mas não tínhamos paz na nossa casa. Havia uma nuvem escura sobre a nossa casa. E ela me disse: um dia eu acordei assustada, com o grito desesperador dos meus filhos. Quando eu levantei, percebi que meu marido não estava do meu lado. Eu corri para a porta estava fechada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta e me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. E quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal sobre o seu próprio peito e caiu ensanguentado sobre os corpos dos meus filhos. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Há muitas famílias arruinadas, destruídas por este ataque avassalador do inimigo. Achei curioso, queridos colegas, que há uns 2 anos eu estava em Vitória novamente, distribuindo pelas ruas, de casa a casa, o livreto Cada Dia, devocional Cada Dia. E de repente uma senhora me vê e sai correndo na minha direção, me chamando pelo nome. E eu olhei, não entendi a cena, e ela se aproximou e me fez a seguinte pergunta: o senhor está se lembrando de mim? Eu disse: não, eu não estou me lembrando da senhora. Ela me disse: eu sou aquela mulher que disse para o senhor há alguns anos que o diabo tinha destruído a minha vida. Pois Jesus me alcançou, pois Jesus me salvou, pois Jesus me curou. E hoje eu sou uma mulher salva pela graça de Deus. Mas estava completamente destruída por este ataque. Agora notem comigo o versículo 1, que diz aí que o inimigo feriu e queimou a cidade. Você queima estrutura e você fere pessoas.
Quando diz que queimou a cidade, estou falando de prejuízo financeiro. Quando diz que feriu a cidade, eu estou falando de prejuízo humano. Há muitas pessoas feridas hoje, irmãos, na família, feridas na alma, feridas nas emoções, feridas na honra. Gente que está aí entre nós, sorrindo, cantando, celebrando, trabalhando, mas quando põe a cabeça no travesseiro, no silêncio da noite, no recôndito da alma, trazem uma alma ferida, uma angústia, uma cicatriz, uma dor que ainda pulsa e lateja na alma. Eu me lembro, queridos colegas, de estar pregando num congresso de médicos, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, há algumas décadas. E havia naquela conferência uma enfermeira muito sorridente, recepcionando os congressistas, e depois que eu terminei a minha primeira palestra, ela se aproxima de mim e me faz uma pergunta intrigante. Ela disse: pastor Hernandes, o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu respondi: é claro, é impossível não ver. Ela me disse: pois esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso eu carrego uma alma doente, um coração machucado e ferido. Há muitas pessoas feridas por um abuso sofrido na infância, por uma queda moral, por uma situação que aconteceu e esse problema nunca foi tratado, nunca foi resolvido, nunca foi superado. Eu estava pregando aqui em São Paulo e uma mulher de 60 anos se aproxima de mim com uma cicatriz enorme na palma da mão, e ela mostrou a sua mão para mim e disse: pastor, há 50 anos a minha mãe me esfaqueou. E ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não perdoei a minha mãe. Eu tenho uma alma machucada pela dor. Pessoas feridas. Certa feita, um homem na igreja me procura, um líder, e disse assim: pastor Hernandes, o senhor não conhece a minha mãe. Eu sou o filho mais velho, tenho vários irmãos, e a minha mãe, desde que eu a conheço, é uma mulher triste, há uma tristeza crônica. Minha mãe nunca sorriu, nunca demonstrou felicidade no seu rosto. Já levamos a todos os médicos, enfermeiros, ou melhor, psicólogos, psiquiatras, já fez todo tipo de exame. Nunca ninguém diagnosticou a causa da sua tristeza crônica. O senhor podia orar por ela, e eu fui. Quando eu cheguei naquela casa, lá estava aquela senhora de 80 anos, assentada num sofá, com um olhar distante, semblante triste. Comecei a conversar com ela. Daqui a pouco Deus, por sua bondade, fez algo extraordinário. Ela disse assim: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinho com ela, ela me olhou nos olhos e me disse: pastor, obrigado, meu príncipe. Ela me olhou nos olhos e me disse assim: pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos. Eu disse: o que houve? Ela me disse: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Me casei com ele, muitos anos casada, já sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu vivo num tronco, num pelourinho, eu vivo numa masmorra, assolada todo dia pelo chicote da culpa. Eu não tenho paz. Eu confesso que eu chorei com aquela mulher, por perceber que o diabo havia mantido aquela mulher 60 anos, numa prisão emocional. Eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do perdão que há no nome poderoso de Jesus. E naquela tarde, aquela mulher se rendeu a Cristo. O sorriso brotou no seu rosto. Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la por 10 anos. Uma mulher feliz, mas estava há 60 anos, ferida, prisioneira do inimigo. Há muitas pessoas assim, ainda hoje. Mas se vocês perceberem comigo nos versos 2 e 3, quando o inimigo vem para atacar, o principal alvo do inimigo é atingir a família. Notem vocês que os amalequitas levaram os filhos, as filhas e as mulheres cativos.
Este é o alvo do inimigo, é destruir a família. Porque se você destrói a família, você destrói toda a sociedade. Se você atinge a família, você atinge a igreja. Não há igrejas fortes com famílias doentes e fracas. Não se constrói uma grande nação com famílias desestruturadas. E eu pergunto a vocês, que marido pode estar bem, sabendo que a sua mulher está nas mãos do inimigo? Que mulher pode estar feliz, sabendo que o seu marido está nas mãos do inimigo? Como os pais podem estar seguros e alegres e felizes, sabendo que os seus filhos estão prisioneiros nas mãos do inimigo? Quantas pessoas prisioneiras hoje? Prisioneiras do álcool, prisioneiras das drogas, prisioneiras da pornografia, prisioneiras da devassidão moral, prisioneiros do egoísmo, prisioneiros das ideologias perniciosas. Certa feita, um homem que lidava com música, louvor na igreja, me procurou e disse assim: pastor Hernandes, estou comunicando ao senhor que eu estou deixando a igreja, estou deixando meu ministério na igreja, estou deixando a minha mulher, estou deixando as minhas 2 filhas, eu conheci outra pessoa e quero viver uma aventura. Eu fiz tudo que como pastor eu podia ou imaginava poder fazer. Eu exortei, eu conversei, eu falei, eu orei, mas não adiantou, esse homem abandonou tudo e foi viver a sua aventura. Essa mulher com quem ele se envolveu, fortemente comprometida com ocultismo, colocou laços, algemas invisíveis nesse homem. E eu fui visitá-lo algumas vezes. E quando eu ia, eu encontrava despachos aos espíritos malignos dentro da sua casa. Eu o exortava, mas caía em ouvidos surdos. Esse homem chegou a ponto de ir para cemitérios à meia-noite, fazer despachos aos demônios. Nada que eu falava para ele encontrava eco no seu coração. Então eu contei para aquele homem uma experiência que eu vivi na África do Sul, quando estive lá visitando a missão Quacisabando. Os Zulus têm uma prática muito curiosa. Quando um rapaz começa a namorar uma moça, ele dá um lenço branco para ela. Enquanto o namoro dura, a moça fica com o lenço branco. Se porventura o namoro terminar, a moça tem que devolver o lenço branco para ele. Se ela não o fizer, ela está dizendo que quer ser possuída por ele. E nós estávamos lá quando uma moça foi abusada pelo ex-namorado. Os pais levaram o caso às autoridades locais. E a primeira pergunta que fizeram para a moça foi esta: você devolveu o lenço branco para ele? Ela disse não. Responderam: então não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. Então eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se algumas semanas, o telefone do meu gabinete tocou, era ele, e disse: pastor, corra na minha casa, venha depressa, eu preciso devolver o lenço branco. Eu corri para lá. E eu confesso a vocês que eu me deparei com um quadro que jamais tinha visto em todo o meu ministério. Esse homem começa a tremer na minha presença dos pés à cabeça. Esse homem começa a suar, a ponto da sua roupa ficar completamente empapuçada. Eu sabia o nível da batalha espiritual que ele estava enfrentando. E eu perguntei: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu disse: então você vai pegar uma caixa, e tudo que tiver de ocultismo, feitiçaria dentro da sua casa, você vai botar dentro dessa caixa. Ele começou a trazer velas, patuás, correntes, aventais, roupas, e encheu aquela caixa de toda aquela quinquilharia. Eu disse: agora nós vamos levar essa caixa para o quintal, eu vou botar 1 litro de álcool, nós vamos queimar essas coisas, como aconteceu na cidade de Éfeso, como uma experiência, uma evidência de que você está rompendo com essas práticas. Joguei 1 litro de álcool, ele pegou o palito de fósforo, riscou e não pegou fogo. Ele riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. E esse homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu respondi: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora quem vai riscar o palito de fósforo sou eu. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa. E aquele homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei ao Senhor, Deus o levantou conscientemente,
com o coração arrependido e quebrantado, mas estava prisioneiro nas mãos do inimigo. Há muitas pessoas acorrentadas, prisioneiras nas mãos do inimigo, precisando de um ato libertador do Senhor Jesus Cristo, precisando de uma intervenção divina na sua vida, na sua família. Mas notem comigo, meus amados, no versículo de número 6, que é uma outra artimanha aqui do inimigo. Vejam vocês que todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Isso significa que os homens, os aliados de Davi, querem apedrejar Davi. E aqui está uma artimanha muito grande, porque às vezes o inimigo provoca uma confusão dentro da família, e agora uns se levantam contra os outros. É o marido que acusa a mulher, é a mulher que acusa o marido, são os pais que acusam os filhos, são os filhos que acusam os pais. E de repente, em vez da família se reunir para enfrentar o verdadeiro inimigo, a família se divide. Eu vou lhes afirmar aqui algo, emitir aqui uma expressão, uma frase. Se você esquecer tudo que eu falar, mas se lembrar desta frase, me dou por satisfeito nesta manhã, ou nesta tarde. E a frase é esta: quando você faz do inimigo aliado, você faz do aliado um inimigo. Seu problema na sua casa não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho, não é sua filha. Seu problema não é sua sogra, seu sogro, seus cunhados. A sua luta não é carnal, a sua luta é espiritual. Não podemos entrar nessa peleja com armas carnais, precisamos de armas espirituais poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Aqueles homens queriam apedrejar Davi, eles estavam em guerra entre eles mesmos, quando o inimigo estava goleando-os e ganhando deles de goleada. Mas notem comigo, em último lugar, nesse ponto, versículo 16, porque é uma outra informação lá. É que os amalequitas estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O ponto aqui é o seguinte: quando o inimigo consegue prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, ele celebra esta derrota que impõe a você. A pergunta nesta tarde é: onde a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Talvez nós pudéssemos recordar a história de Sansão aqui. Um homem que foi levantado por Deus para ser um libertador. Um homem que nasceu por um milagre divino, por uma missão extraordinária de libertar o seu povo, fazendo carreira solo. Um homem consagrado desde o ventre como um nazireu, e como tal não podia tocar em cadáver, não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo. E para resumir essa história, Sansão quebrou todos esses votos de consagração. Numa jornada em glória, de rebeldia e desobediência. E a Bíblia diz que ele, sendo um homem tão forte, tornou-se fraco. Sendo um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus se afastou dele. Sendo o seu nome luz e sol, ele ficou nas trevas. Ficou cego. Sendo ele o libertador, foi acorrentado. Sendo ele o homem que haveria de trazer glória ao nome de Deus, foi levado para um templo pagão. E ali fizeram chacota dele e zombaram de Deus. Em vez de ele produzir festa no acampamento de Deus, ele está sendo motivo de zombaria e escárnio no território do inimigo. A pergunta é: onde hoje a minha vida, onde hoje a minha casa está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no território do inimigo? Eu sei que se eu terminasse aqui, essa mensagem seria desesperadora. Então eu quero analisar o último ponto, a segunda parte da mensagem, perguntando assim: o que é que eu faço
quando percebo que o inimigo está cirandando com a minha vida, ou com a minha casa, ou com a minha família. Esse texto nos ensina algumas lições. Primeiro, confira comigo, por gentileza, o versículo de número 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Davi não chora escondido, ele chora em público. Chora para todo mundo ver. E há dramas, meus irmãos, na nossa vida que precisam ser acompanhados de um coração quebrado e de olhos molhados. Talvez o grande drama hoje é que nós temos lutado pela nossa família com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais. Talvez as famílias hoje estejam chorando mais diante dos dramas do Netflix do que das realidades reais da vida. Talvez alguns de vocês já ouviram falar do pastor Tim Simbala, pastor batista, lá dos Estados Unidos, do Brooklyn. E esse pastor tem um ministério brilhante lá, um ministério de música conhecido em toda a América. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa, a sua filha primogênita disse para ele: papai, eu não quero saber mais do seu Deus, eu não quero saber mais da igreja, eu quero ir embora, quero sair de casa, quero curtir a vida, quero ver o que está pulsando do outro lado do muro. Seu pai pediu, seu pai insistiu, seu pai chorou, nada adiantou. Essa menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério, disse: eu não tenho estrutura emocional para continuar sendo pastor. Um dia um colega ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto: que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Naquela semana, houve uma vigília de oração na igreja. Uma irmã se levanta na congregação e diz assim: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele disse que naquele momento da vigília, os irmãos todos deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor dos bancos. E aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de lágrimas. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse para sua esposa assim: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nesta madrugada. 3 dias depois, bem cedo, a campainha tocou, a mãe foi à porta atender, era sua filha, em lágrimas. E ela entrou correndo no quarto onde estava seu pai, agarrou nas pernas do seu pai e disse: papai, por favor me conte o que aconteceu há 3 dias de madrugada. Eu estava em casa dormindo, parece que escamas caíram dos meus olhos, meu coração foi quebrado. Eu quero dizer para o senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para a minha família, eu estou de volta para a nossa igreja, eu estou de volta porque Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu quero dizer para você pai, para você mãe, para você avô, para você avó, nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, os nossos filhos são herança de Deus, não abra mão deles, não desista deles, chore por eles, jejue por eles, mas aguarde de Deus um milagre na vida deles. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, está no versículo 6. Está escrito: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Isso me impressiona, porque Davi não se reanima porque ele é forte, ele não se reanima porque ele tem aliados do seu lado para pelejar com ele esta guerra, ele não se reanima porque o inimigo é fraco, ele não se reanima porque tem uma estratégia, ele se reanima no Senhor seu Deus. Aparentemente a causa está perdida, o inimigo está ganhando de goleada, os seus aliados estão contra ele, a sua família está prisioneira, seus bens foram saqueados, ele não tem uma estratégia. Mas quando tudo parece estar perdido,
Quando você está no fim da linha, no fundo do poço, se você se voltar para Deus, ainda tem esperança. Não tem causa perdida para Deus. Não tem doença incurável para Deus. Não tem problema insolúvel para Deus. Não tem família irrecuperável para Deus. Portanto, reanime-se no Senhor seu Deus. Há pouco tempo, queridos pastores, eu fui abordado por uma senhora e eu fiquei perplexo com o que ela me disse. Ela me disse assim: pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu estou me divorciando. E eu tomei um susto, porque imaginava que ela tinha um casamento modelo. E eu disse: como assim? Eu estou me divorciando. Está claro ou preciso botar legenda? E eu disse: mas você está divorciando por quê? Ela me respondeu: secou. Secou, entendeu? Eu perguntei: mas secou? Ué, mas se secou, tem esperança para você. Porque está escrito na Bíblia que a vara seca de Arão floresceu. Então Jesus pode fazer florescer o que está seco no seu coração. Ela me olhou com os olhos espantados e: o senhor está ficando maluco. Estou falando para o senhor que morreu, entendeu agora? Morreu. O que tinha está morto aqui dentro, morreu. Falei: morreu? Ué, mas se morreu também tem esperança. Você já não leu na Bíblia que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele ressuscita o sentimento que está morto aí no seu coração. Pastor, o senhor endoidou mesmo. Estou falando para o senhor que não tem mais nada, entendeu? Agora acabou, tem mais nada. Falei: não tem mais nada, então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois o Senhor Jesus pode chamar a existência o que não tem mais aí. Você não vai divorciar agora não, você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui para nós conversarmos. Passado um mês ela voltou. Diz: pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está mudando o meu coração e nós estamos investindo no nosso casamento. Reanime-se no Senhor, seu Deus. Terceira coisa, olha comigo os versos 7 e 8, porque Davi se reanima no Senhor, seu Deus, não com bravatas. Ele se reanima no Senhor, seu Deus, para buscar a Deus em oração. Irmãos, há nós na nossa família que não são desatados com estratégias humanas, nem com bravatas, nem com medidas judiciais. Há nós na nossa vida e na nossa família que nós só os desataremos de joelhos, em oração. E me parece, queridos colegas, que essa é uma das orações, diríamos nós, mais medíocres da Bíblia. A oração de Davi é composta de 2 breves perguntas. Ó Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, em nome de Jesus, amém, diríamos nós hoje. Mas traduzindo a oração de Davi, ele está dizendo o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? Vou entregar de bandeja a minha família para o inimigo ou vou reagir? Vou ficar de braços cruzados ou vou reagir? Eu quero dizer para você que quando você ora, Deus responde. E a resposta de Deus foi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Louvado seja Deus. Reaja. Ore, clame, entre nessa peleja, fique na brecha, não desista, não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família, não abra mão dos seus filhos. Agora notem, o que Deus prometeu para Davi foi vitória e não ausência de luta. O que Deus prometeu para Davi foi chegada certa e não caminhada fácil. 200 homens dos 600 que Davi tinha ao seu lado ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você não vai abrir mão, você não vai desistir, você não vai recuar, você vai avançar e você não vai aceitar nada que não a vitória completa em nome de Jesus. Davi foi, Davi lutou, Davi venceu. Davi tomou tudo de volta, os filhos, as filhas, as mulheres, os despojos, nada ficou nas mãos do inimigo.
Talvez a pergunta a você agora é: o que é que você tem? Ou o que você teve, que você não tem mais hoje? Talvez o afeto, a poesia, o amor, o companheirismo, o diálogo, o respeito, a vida devocional. Está na hora de você tomar de volta o que Deus lhe deu. E eu quero concluir remetendo vocês de forma muito breve ao livro de Êxodo, porque para mim é o livro mais eloquente da Bíblia no que tange à luta espiritual. E quando Moisés estava tirando o povo de Israel do Egito, Faraó tentou reter o povo no Egito, usando 4 estratégias, ou 4 propostas. E a primeira delas está lá em Êxodo, capítulo 8, verso 25, quando o Faraó diz para Moisés: vocês não precisam ir embora não, fiquem aqui no Egito mesmo, levante altares no Egito mesmo. E Moisés foi categórico: não, o Egito é lugar de escravidão e nós estamos saindo mesmo, vamos embora, o Senhor está nos libertando. Egito é lugar de opressão e nós temos um chamado para sair e ir embora, para sermos um povo livre. Não vamos levantar altares no Egito. A proposta é esta: você quer ser crente, você quer ser um servo de Deus, uma serva de Deus, não tem problema não. Pode ser crente, mas não precisa mudar de vida. Para quê? Levante altares no Egito mesmo. O Senhor não quer que você seja um escravo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o Faraó partiu para a segunda proposta. Está lá no capítulo 8, verso 28. Tá bom, vocês podem ir embora, mas fiquem aqui por perto, vamos ser bons vizinhos. Quando vocês sentirem saudades do Egito, voltem para cá. Vão ser amigos. Aproveite o melhor dos 2 mundos. Você pode estar na igreja e estar no mundo ao mesmo tempo. Curte as 2 coisas. Moisés foi categórico: não, nós estamos indo embora, não vamos ficar por aqui por perto não, nós vamos embora. Egito é lugar de escravidão e nós estamos saindo. Aí o Faraó partiu para a terceira proposta. Tá bom, já que vocês querem ir embora, podem ir. Mas as crianças ficam, os filhos ficam. Vocês, de cabecinha branca, servem a Deus, os filhos de vocês ficam no Egito, servindo ao Egito. Essa é uma proposta sedutora. Porque tem muita gente achando que o lugar de jovem curtir a vida é no mundo. Que jovem tem que curtir mesmo. Tem que aproveitar mesmo. Porque a juventude passa. Eu fui convidado, reverendo Robson, certa feita, para pregar numa das grandes igrejas nossas no Brasil. E eu tenho uma limitação dentre tantas. Se você me convidar e me der um tema, eu fico perdido. Eu não sei lidar com tema. Mal eu consigo pegar um texto e trabalhar um pouco o texto. Naquele dia me deram um tema. Era um trabalho de jovens. E me deram um tema sobre santidade. E quando eu terminei de pregar, sabe que eu até achei que eu tinha ido bem? Pasmem vocês. Quando eu terminei, o grupo de jovens de liderança me pegou com muito carinho, assim, me levou para uma sala anexa. E o líder dos jovens botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor é um homem retrógrado. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual é o problema de ir para boate? Qual é o problema de nós tomar nossa cervejinha? Qual é o problema de curtir a vida? Porque a juventude passa, domingo nós estamos na igreja, está tudo bem com a gente. Quase me bateram. Eu disse: gente, vocês que me convidaram, eu estou indo embora. Mas antes de ir embora, eu preciso falar 2 coisas para vocês. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse: da próxima vez, então, que vocês forem para a boate, encher a cara, você tem que falar assim: eu estou aqui para a tua glória, Senhor. Se você conseguir fazer para a glória de Deus, vai fundo, pode ir. Eu duvido que consigam. Segunda coisa, Colossenses 3,17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Falei: da próxima vez que vocês forem tomar
encher a cara na boate, você chega lá e fala, estou aqui em nome de Jesus, e graças a Deus, porque eu estou enchendo a cara aqui. Se vocês conseguirem, vão em frente, e até logo. E fui embora, para não apanhar. O problema, queridos colegas, é que pastor tem problema de amnésia às vezes. Uns 10 anos depois, eu recebo um convite, não observo direito. Quando eu estou chegando, percebo que era na mesma igreja. Na mesma igreja. E aí se aproxima uma senhora, me faz a pior pergunta que se faz a um pastor. Você nunca deveria fazer essa pergunta a um pastor. Ela se aproxima e diz, o senhor está lembrado de mim? Não faça essa pergunta, porque vai constranger o seu pastor. Eu olhei, tornei a olhar, olhei de novo, falei, o senhor me perdoe, mas não estou lembrado. Ela me disse, eu sou mãe daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei, pronto, não apanhei do filho, vou apanhar da mãe agora, 10 anos depois. E eu perguntei, mas o que aconteceu com o seu filho? Ela me disse, pastor Hernandes, Deus mudou a vida do meu filho naquele dia que o senhor o confrontou. Meu filho é um santo homem de Deus hoje. É um homem cheio do Espírito Santo hoje. É um dos líderes da nossa igreja hoje. Me permita dizer isso, lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus, é na casa de Deus, porque é na presença de Deus que tem plenitude, alegria e delícias perpetuamente. Mas em quarto lugar, o faraó fez uma última proposta para Moisés, está lá em Êxodo capítulo 10, versos 24 a 26. Tá bom, pode todo mundo ir embora, mas os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. Deixa eu lhe dizer algo. Se o seu bolso não está convertido, talvez o seu coração também ainda não esteja. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A resposta de Moisés foi emblemática. Faraó queria todos os rebanhos. E Moisés respondeu, faraó, escute isso, nenhuma unha vai ficar no Egito. Até hoje eu não sei para que serve uma unha. Deve servir para alguma coisa. O que Moisés está dizendo é o seguinte, tudo que nós temos, que nós somos, é de Deus e vai estar a serviço de Deus. Nenhuma unha vai ficar nas mãos do inimigo. Tome tudo de volta. Foi isso que Davi fez. Nada ficou nas mãos dos amalequitas. Tudo ele tornou a trazer e tomou de volta. Que Deus nos ajude a orar pela nossa família, a lutar pela nossa família, a jamais entregar a nossa família de bandeja para o inimigo. Que Deus nos ajude a chorar, a orar e a lutar pela nossa casa, para que nós tomemos de volta aquilo que Deus nos deu. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de convidar a todos a se colocarem de pé. Nós vamos fazer uma pequena alteração no final desse nosso culto, não porque o pregador se estendeu, nunca diria isso e não aconteceu isso, mas porque nós, de alguma maneira, precisamos encerrar agora. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. Quando eu assumi a chancelaria em 2020, uma das maiores surpresas que eu tive, e os capelães aqui, inclusive aqueles que me antecederam, que estavam aqui antes de eu chegar, como capelães, são testemunhas, uma das maiores surpresas que eu tive foi que eu imaginava que grande parte do trabalho da gente seria um trabalho intelectual, racional, de fazer contrapontos acerca de filosofias, ideologias e pensamentos. E existe sim essa necessidade, mas eu descobri, conversando com as pessoas, e os capelães são testemunhas, que por trás de cada professor, de cada aluno, de cada colaborador desse instituto, desta universidade, desse colégio, existe uma pessoa com emoções, com famílias, com relacionamentos que precisam ser cuidados por pastores. E é exatamente isso que nos fez, neste mês, de maneira muito especial, consagrar este culto para ouvirmos, como ouvirmos de maneira tão abençoada,
cânticos, orações, textos bíblicos e a exposição da palavra com fidelidade e graça sobre família. Porque, mesmo numa instituição como Mackenzie, o que lhe define não é o seu crachá, nem o seu tia, é a sua história de vida familiar. Porque nenhum de nós consegue, por mais controle emocional que tenha, deixar lá em casa tudo aquilo que muitas vezes de bom, e de bom é mais fácil, mas principalmente de ruim, nós vivenciamos no nosso dia a dia. Por isso eu gostaria de encerrar esse culto nesta oração final e com a bênção dos apóstolos, orando por você, pela sua família, e pedindo a Deus que você também olhe para esses homens que estão aqui, para o pregador, para o chanceler, para os capelães, que também são casados, têm suas famílias, assim como as assistentes de capelania, e ore também por nós, porque é nesse núcleo familiar que as maiores lutas é que nós enfrentamos no dia a dia. Por isso esse é um momento de oração pela família, pela minha família, pela sua família, pela família daqueles que estão nos assistindo, participando à distância, porque nenhum de nós é capaz de ser um bom profissional, um bom aluno, um bom professor, se lá em casa as coisas estão ruindo. Por isso nós vamos orar nesse momento e depois receberemos a bênção apostólica e seremos despedidos com o pós-lúdio. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós temos absoluta convicção que da mesma maneira como quando Tu começaste a humanidade, começaste com uma família, da mesma maneira como sobre esta primeira família foi o primeiro ataque do inimigo e de lá para cá não tem sido diferente a história, nós também acreditamos que Tu também realizaste por meio do Teu Filho o primeiro milagre no momento de família, naquele casamento em Caná da Galileia. Trouxeste o Verbo eterno para habitar no seio de uma família, no ventre da bendita Virgem Maria, e deste as palavras mais profundas de salvação e de restauração por meio do Senhor Jesus e dos apóstolos para a restauração de famílias. E por isso, nesta hora, Pai, cada um de nós, com a sua própria história familiar, com encontros e desencontros, tristezas e alegrias que só nós sabemos e talvez com ninguém compartilhemos, nós oramos nessa hora, Pai, pedindo, visita o nosso lar, visita o nosso casamento, visita os nossos relacionamentos familiares, para que aquilo que está ruim se torne bom, e para aquilo que estiver bom se torne melhor ainda para a glória do Teu nome. Nós oramos por cada colaborador, por cada aluno, por cada professor do Mackenzie, não na função que exerce ou no lugar que tem nessa instituição, mas oramos agora, Pai, diante do trono da Tua graça, rogando e clamando por cada um de nós como participantes de uma família. Oramos que o Senhor nos dê saúde de corpo e de alma a nós e àqueles a quem nós amamos. Que o Senhor coloque o pão nosso de cada dia, como tens feito até agora, até o último fôlego de vida de cada um de nós e de cada um dos nossos descendentes. Oramos para que o Senhor estenda Tuas mãos abençoadas e poderosas, como uma sombra abençoadora, debaixo da qual estaremos seguros, ó Pai, protegendo os nossos caminhos de ida e de vinda, com a Tua mão invisível, que muitas vezes não percebemos, tem nos livrado de terríveis ataques do inimigo, que ela continue estendida sobre nós, nos livrando de todo o mal, Pai. Que o Senhor aponte para nós a direção que precisamos tomar quando temos que decidir coisas em casa, coisas pequenas e coisas grandes, sem desmerecer as menores, ó Pai, por achar que elas não terão consequências, mas que cada decisão tomada ao redor da mesa, numa conversa ou num momento de oração, tenha a Tua sabedoria, revestindo e direcionando nossas escolhas, ó Pai.
Abençoa assim as nossas famílias, ó Pai, aquelas que estão sendo tragadas pelo inimigo, para que ainda haja tempo de alguém gritar e clamar, chorar na Tua presença e buscar a Tua face, resgatando aquilo que o inimigo quer tragar. E, ó Deus, aqueles que estão protegidos e podem hoje oferecer um culto em ações de graça, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, que o Senhor nos dê a vigilância própria. Oramos por aqueles que têm filhos pequenos, para que não pensem que somente deverão preocupar-se com o ataque do inimigo quando eles crescerem, mas que o Senhor desde já nos torne vigilantes pais dos nossos filhos menores, e não nos deixe, ó Deus, de maneira alguma, abandonar e desistir dos nossos filhos maiores, que já tomam suas decisões por si mesmos, e que parecem saber tudo, e pouco nos ouvir. Tenha misericórdia das nossas famílias e nos abençoa em tudo, ó Pai, porque é assim que nós oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sobre sua família e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Sente por um instante, se você ainda tiver tempo, enquanto nós escutamos o pós-lúdio, agradecendo desde já a bênção que foi a mensagem que o Senhor nos trouxe por seu intermédio, meu irmão. Deus o abençoe. Estamos despedidos para retornar às nossas atividades acadêmicas e profissionais. Deus abençoe o restante do dia e da semana de cada um de vocês.